Aqui, o Marcos Saravalli, ele sempre brinca, né, Marcos, que às vezes é um momento bola de cristal, que muita gente quer saber, inclusive perguntaram ali no chat, mas a gente sabe que você fala bem sobre em relação a isso, que você falasse um pouquinho, se na sua opinião, o investidor, ele tem que ter realmente aquele timing comprando a ação e também para vender, se isso importa ou não, o preço no momento de entrada do papel, qual o melhor momento na hora da venda, inclusive a pergunta aqui foi exatamente essa, como eu sei qual é a hora de vender, com o melhor momento da venda. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão desse time, tanto da entrada quanto da saída de um papel. Tá. Eu acho que tem um ponto assim, que é importante a gente destacar, que a gestão do patrimônio que é feita por uma pessoa física, eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente, né? Que é a pessoa que trabalha, tem uma profissão, é médico, advogado, jornalista, autônomo, funcionário público. Você tem a sua profissão, né? E você tem a Bolsa de Valores como uma opção para você acumular o seu patrimônio, né? E o seu capital, os seus recursos, eles vêm todos os meses do seu trabalho. Então você tem uma carteira de investimentos e você tem um fluxo de aportes nessa carteira que você só consegue fazer ao longo da sua vida, porque você vai gerar riqueza trabalhando, né? Ou às vezes você pode até ter um patrimônio, migrar isso para renda variável, mas de uma forma geral você tem esse processo do fluxo sempre entrando na sua carteira. Quando a gente vai para o mercado institucional, e eu estou falando isso porque é importante o investidor pessoa física que está escutando a gente saber fazer essa separação. O investidor institucional, o gestor de um fundo, por exemplo, ele não tem essa preocupação. O gestor de um fundo, ele está sentado em cima de um patrimônio dos cotistas que foi aportado dentro do fundo e ele tem que fazer aquela alocação ali da forma que ele acha mais razoável possível. E os fundos de investimentos, eles têm muito menos fricção do que os investimentos feitos por pessoa física. O que seria a fricção? Seria a maior fricção que a gente tem hoje no mercado é o imposto, né? Então, quando você vende um ativo com ganho, você tem que pagar 15% de imposto. Se você vendeu na Bolsa aqui do Brasil mais de 20 mil reais dentro do mês em ações e você teve ganho, você tem que pagar imposto. Então, o giro da carteira do investidor, ele tem uma fricção muito alta. Então, provavelmente, quanto mais você girar a sua carteira, com menos patrimônio você vai terminar no final. Eu não estou nem falando de corretagem, porque tem muita corretora que zerou corretagem, as corretoras de uma forma geral no Brasil e lá nos Estados Unidos também reduziram muito as corretagens, então a corretagem hoje não é um custo tão grande como era, por exemplo, há 10 anos atrás, mas isso também era um custo relevante lá atrás. Então, a gente tem que saber que, por causa da estruturação jurídica e por causa das fricções, toda vez que você gira seu patrimônio, você tende a terminar com menos. Então, o investidor tem que botar isso na balança, né? Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu comecei a investir em ações da Tesla quando a ação estava lá em 40, 50 dólares mais ou menos em 2018. Aí de lá para cá a ação multiplicou por 10 vezes o capital investido. Se eu decidir sair da Tesla para ir para algum outro ativo, eu vou ter que pagar 15% do ganho que eu tive em cima disso. Então eu já estou saindo perdendo frente a uma alocação que eu continuasse alocando do jeito que eu estava alocado. Então, essa conta tem que sempre ser feita, tá? Não pode ser deixada de fora. E para o investidor que investe todos os meses, ele não tem muitas outras opções além de montar uma carteira e ir investindo aqueles recursos todos os meses. E o grande problema que a gente tem, na minha avaliação, é que as empresas, todas as empresas que você investe, ela vai passar por períodos bons e por períodos ruins. E normalmente os períodos ruins que a empresa passa, eu não estou falando nem da empresa ter prejuízo, mas às vezes, vou dar um exemplo, por exemplo, a ação que tem na minha carteira que é da M. Dias Branco. A M. Dias Branco veio passando por um processo de compressão de margens, de redução de resultado nos últimos anos, principalmente por causa do aumento do dólar. Mas a empresa continua lucrativa, né, continua com uma dívida extremamente baixa, uma empresa que opera com muito pouca dívida. Então, a empresa que tem baixo risco, continua dando lucro, continua gerando muito caixa, continua sendo a líder de mercado, mas as ações estão de lado já há alguns bons anos, né? Então, e até dependendo de quando você entrou nas ações, as ações já chegaram a bater 60 reais e elas estão hoje perto de 30 reais. Então, você tem que saber, como investidor, que você vai passar por períodos de expansão e períodos de compressão de resultados da empresa. E se você sair, né, normalmente a nossa tendência como investidor, quando a gente pega a parte emocional do nosso cérebro, a gente vai sempre tender a sair nos períodos ruins, que são normalmente os períodos de baixa das ações, né?
Então, a minha dica para quem vai montar uma carteira de longo prazo é essa: é você ter uma carteira bastante diversificada. Eu gosto bastante da abordagem de investimentos bottom-up, que é aquela que você foca muito mais na empresa do que no setor que ela está. Então, focar sempre no ativo final e não no setor. Eu vou me expor mais a esse setor, agora eu vou me expor mais a esse, agora é a hora de tal setor. Não, eu prefiro sempre ter as melhores empresas, as empresas que eu julgo serem as melhores, dentro de cada um dos setores, independente eles quais sejam. Então, ter uma carteira diversificada, ter uma carteira com vários setores diferentes e sempre ir fazendo os aportes que você faz nessa carteira com uma gestão de risco, né? Eu gosto muito de montar e estruturar uma carteira de investimento sobre a ótica do risco. O que é isso? É você definir quanto que você quer ter percentualmente de exposição a cada um daqueles ativos da sua carteira. A gente chama de porcentagem objetivo, né? Você define qual percentual que você quer ter para cada ação da sua empresa, ou para cada ação da sua carteira. E ao longo do tempo, você vai sempre investindo naquelas empresas que estão para trás do percentual objetivo. Muita gente me pergunta assim: Fábio, você continua comprando ação da Tesla agora? E eu falo: não, eu não compro mais. Tem tempo que eu não compro ação da Tesla. Acho que a última vez que eu comprei foi no meio do ano passado, comprei um pouquinho só. Mas o que acontece? Quando eu comecei a investir em ação da Tesla, por ser uma empresa muito arriscada, eu defini que eu queria ter 1% do meu patrimônio lá no exterior, né, do que eu tenho lá fora em ações. Eu decidi colocar 1% em Tesla, porque a empresa tem um risco muito alto. Então eu botei um percentual muito baixo para fazer esse balanceamento. 1%. A ação multiplicou por 10 vezes. Quando a ação estava na máxima, chegou a multiplicar por 16 vezes aquele capital que eu tinha investido. Então a ação saiu de 1% para 10%, 12%, 13% da minha carteira. Só que eu tinha definido que eu só queria ter 1% em Tesla. Então eu não vou mais fazer aporte na empresa, porque a empresa já subiu muito em relação a isso. Eu vou continuar comprando as outras empresas da minha carteira com os novos aportes que eu vou fazendo. Seja até os dividendos, né? Quando você recebe os dividendos das empresas, você vai reinvestindo esses dividendos naquelas empresas que estão mais para trás. E assim você nunca vai ter uma concentração excessiva em nenhum ativo da sua carteira, porque você vai estar sempre comprando aqueles ativos que estão mais para trás e vai estar sempre fazendo esse controle de risco. E aí, para fechar a pergunta, né, você perguntou assim: você perguntou se tem algum momento para vender o ativo, quando que você vende um ativo. Não tem, você pode adotar, assim, na minha avaliação, estratégias diferentes para você vender um ativo na sua carteira. E eu acho que essas estratégias, elas podem ser baseadas tanto no seu perfil de investidor, quanto no ativo específico que você está avaliando. Então, você pode ter uma abordagem de nunca vender um determinado ativo, né? E mesmo que a empresa venha um dia falir, você simplesmente vai em um determinado momento parar de aportar na empresa, botar ela em quarentena e deixar ela naturalmente sendo expurgada da sua carteira, que é mais ou menos como os índices de mercado fazem, né? A empresa vai perdendo valor de mercado e em um momento ela sai do índice. Ou se for um índice de mercado total, né, que pegue todas as ações, a empresa só vai tendo uma participação cada vez menor, você não vai mais investir nela e ela vai naturalmente saindo da sua carteira. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que, se algum dia a empresa voltar, você vai ter todo o upside do retorno da empresa, caso a empresa consiga voltar a ser o que ela era antes. Então você pode ter esse tipo de abordagem. Você pode ter uma abordagem de também ir saindo aos poucos das empresas, que é uma abordagem que eu gosto, tendo a gostar um pouco mais. Eu sempre acredito que quando você vai investir em uma empresa, você sempre entra aos poucos na empresa, você vai sempre comprando um pouquinho todos os meses, você nunca entra de uma vez, um percentual muito grande, porque investir em ações é como mais ou menos um relacionamento. Então a primeira vez que você compra uma empresa, por mais que você tenha analisado ela, é mais ou menos quando você começa a sair com a pessoa. E aí, conforme as coisas vão andando, você vai conhecendo mais a empresa, os resultados vão saindo, você vai aumentando sua posição na empresa, você vai ficando mais confortável, e aí você vai cada vez conhecendo melhor aquela empresa, conforme, por exemplo, quando a pessoa casa, né? Tem um relacionamento em casa, você está casando ali com aquele investimento. E na hora de sair do investimento, eu acho também importante o investidor ir saindo aos poucos, né? Então, se você determinou que você não quer ter mais uma ação na sua carteira, deixa a empresa ir falando para você que realmente você não deve mais ser sócio daquela empresa. Então vá acompanhando os resultados trimestralmente, ver o que está acontecendo, e se for o caso, vá saindo aos poucos.
Dessa forma você vai até possivelmente pagar menos imposto, ter menos fricção e você não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Legal, Fábio, aqui